Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Tadiota, esse aqui é o canal Stake Cheia, começando mais um vídeo aqui, hoje trazendo um conteúdo muito importante pra galera que tá começando nas apostas aí, até quem tá há mais um tempo, já criou conta em mais de uma casa de apostas e já teve problemas aí pra receber o seu dinheiro. Então o assunto do vídeo de hoje é o seguinte: não recebi, a casa de apostas não me pagou, o que eu faço? Como é que eu devo proceder a partir de agora? Se você curte esse tipo de conteúdo, se isso aqui te ajuda de alguma maneira, por favor, deixa o joinha aqui no vídeo para fortalecer o canal. Muitas pessoas que assistem os meus vídeos aqui não são inscritas aqui no canal e pode ter certeza que se você fizer isso, você vai ter acesso a todo o conteúdo que eu trago aqui em primeira mão e isso pode te ajudar de várias maneiras. Então se inscreva aqui, me ajude a crescer também essa interação que a gente cria, que é algo fundamental para o canal evoluir também. Beleza? Se você não me segue nas outras redes sociais, eu deixo sempre o link aqui na descrição do vídeo para você me seguir lá no Telegram, onde eu faço o acompanhamento dos jogos, na Twitch, onde eu faço as lives, no Instagram também, onde eu produzo conteúdo aí sobre trade, sobre apostas esportivas, então dá uma conferida que é bem bacana. Vamos lá, vamos para o assunto do vídeo então. Esse tipo de problema acontece muito com galera que principalmente está começando nas apostas esportivas, porque é a galera que já está há mais um tempo, né, que já está mais veterano, digamos assim, no ramo das apostas esportivas, já tem um pouco mais de noção de como escapar dessas armadilhas, de situações que podem te levar a casa de apostas a não te pagar, certo? Então eu vou falar sobre algumas coisas aqui que podem ser interessantes para você evitar esse tipo de situação antes de cair nela, tá? Porque assim, vão haver situações onde a casa de apostas não vai te pagar que você não tem o que fazer, você realmente não vai receber o seu dinheiro, tá? Então, o primeiro ponto que eu vou conversar com vocês aqui é como que a gente pode evitar chegar numa situação dessas, beleza? Primeiro ponto que eu deixo aqui assinalado para você não correr risco de não ser pago por uma casa de apostas é fugir de casas de apostas que não são confiáveis. Tadioto, mas como eu sei qual caso de apostas é confiável e qual não é? Bom, geralmente é o seguinte, as casas de apostas que têm melhor reputação, tem bastante conteúdo sobre elas na internet, né? Você vai encontrar bastante vídeo fazendo review dessas casas, galera que trabalha com essas plataformas aí, então é um pouco mais fácil de você saber quais casas de apostas estão há mais tempo no mercado, estão aí tendo uma base sólida de clientes. Então é muito importante que você dê uma pesquisada, dê uma investigada sobre casas de apostas que você vai criar uma conta. Ou se tem alguém que você confia, que produz conteúdo e que fala dessa casa de apostas, também pode ser um bom sinal, certo? Mas se vocês forem atrás de pessoas confiáveis, geralmente essas pessoas vão promover empresas confiáveis. Então se você tem aí alguma casa de apostas que você não confia ou não sabe se vale muito a pena ou não, dá uma pesquisada, procura vídeos a respeito, procura saber se já teve algum cliente aí, algum conhecido seu que criou conta nessa casa e a casa é um pouco ruim em relação a pagamentos e tal, isso pode te ajudar, beleza? Então, fuja de casas que você, na primeira vista, assim, já não inspira muita confiança, tá? Segundo ponto que eu queria citar aqui, em relação aos dados que você utiliza para criar a sua conta. A gente sabe que é uma prática muito comum no Brasil, casas bloquearem usuários que têm contas repetidas. Então, se você fez conta com o CPF da sua avó, se você fez conta, várias contas na mesma casa de apostas com vários CPFs diferentes, essa casa de apostas pode pegar uma dessas contas e colocar numa malha fina aí e derrubar todas as outras se eles perceberem que você criou várias contas a partir do mesmo computador ou do mesmo modem de internet, da mesma rede de internet. Eles conseguem rastrear o teu IP, eles conseguem ter acesso a essa atividade e aí você pode ser bloqueado e, de acordo com os termos da casa de aposta, a grande maioria delas não vai te pagar o dinheiro que você tem dentro da casa se eles identificarem que você está, de alguma maneira, fraudando o sistema, tá? No Brasil, esse problema é muito comum, a gente tem uma incidência de fraudes muito grandes em casas de apostas, então o usuário brasileiro por si só já é um usuário um pouco mais complicado de lidar em relação a fraudes, tá? A galera tá sempre tentando descobrir alguma maneira de se aproveitar da casa de apostas para tentar tirar um dinheirinho extra lá, então assim, o sistema antifraude das casas de apostas que trabalham no Brasil tem uma preocupação maior em tentar caçar esses caras, tá? O cara que
quer de alguma maneira fazer alguma coisa para poder sacar um bônus sem fazer todo o rollover, o cara que cria várias contas na mesma casa de apostas para tentar burlar algum sistema que outro. Então eles ficam muito atentos a isso e é aí que eles pegam você, principalmente nos dados que você utiliza para criar sua conta e na utilização de várias contas na mesma plataforma, tá? Então é muito importante, se você realiza esse tipo de prática, faça isso tendo a ciência de que isso pode dar problema em alguma altura, tá? E esse problema pode implicar em você perder o dinheiro que você tem lá dentro. Beleza? Outro ponto muito importante que a galera marca muita bobeira: não lê os termos e condições das casas de apostas. Existem termos e condições que são praticamente idênticos entre todas as casas de apostas, né? Agora, existem algumas coisas que são mais específicas para uma ou para outra. Então vai ter casa de apostas que não vai bloquear o seu dinheiro, que não vai impedir o seu saque, mas tem outras que sim, pelo mesmo motivo, tá? Então é muito importante, eu sei que pouquíssima gente faz isso, tá? Praticamente ninguém faz isso, mas dá uma lida nos termos e condições antes de você criar sua conta, antes de você solicitar um bônus, porque se você deixar para fazer isso depois que já deu problema, você não vai conseguir resolver o problema, porque está previsto nos termos e condições da maioria das casas de apostas que eles não são obrigados a te pagar se você fez alguma coisa contra esses termos, tá? Então, toma bastante cuidado em relação a isso, porque 90% das reclamações de pessoas que me procuram e que procuram outros sites aí também que trabalham com casas de apostas e tal, a reclamação é sempre a mesma. Eu não recebi, eu fiz uma aposta e não me pagaram. Aí você vai ler os termos e condições e lá estava escrito que dessa forma específica, como o cara atuou, eles não precisam pagar, eles não são obrigados a pagar. Inclusive, eles têm por padrão não liberar esse pagamento. Então, tomem muito cuidado em relação a isso, tá? Isso vale também para situações de bônus, tá? Porque quando você cria uma conta numa casa de apostas e você solicita um bônus nessa casa de apostas, ou você aceita o bônus de primeiro depósito que eles oferecem, quase sempre as regras de rollover desse bônus, as regras de cumprimento de rolagem desse bônus, elas vão afetar diretamente a maneira como o site vai te pagar. Então, pode ser que o seu pagamento fique restrito ao que estava dentro daquele rollover de bônus, ou pode ser que esse pagamento também afete o valor normal da sua conta aí, que não está incluído nessa rolagem do bônus, tá? Muitas casas de apostas fazem isso. Elas misturam o dinheiro que você colocou ali sem o bônus com o dinheiro com o bônus, e isso impossibilita que você saque o dinheiro de lá, certo? Então, algumas são um pouco mais tranquilas em relação a isso, mas cada vez mais a gente tem casas de apostas entrando no mercado brasileiro que também, para elas se prevenirem da questão das fraudes, elas colocam esses termos atrelados ao dinheiro que você depositou sem bônus. Então, o termo do bônus ele vai implicar diretamente na forma como você saca o seu dinheiro sem bônus de dentro da casa de apostas, tá? Então, tomem muito cuidado em relação a isso, beleza? Outra coisa, em relação à forma como você vai sacar. A grande maioria das casas de apostas, para não falar a totalidade delas, porque são muitas, eu não tenho como saber de todas, mas basicamente todas que eu conheço atuam dessa mesma maneira. Quando você faz um depósito, quando você utiliza um meio de depósito, seja ele transferência bancária, seja ele Pix, seja ele cartão de crédito, seja ele por alguma carteira virtual, como Vcréditos, como Neteller, como EcoPays, como qualquer uma dessas, tá? O site de apostas ele sempre vai liberar o pagamento para você nesse mesmo meio que você utilizou para fazer o depósito. Porque o que muita gente faz é o seguinte: muita gente tenta, sei lá, imprime um boleto no site de apostas e manda para alguém aleatório no WhatsApp falando que é uma conta de luz, a pessoa vai lá e paga e esse dinheiro vai depositado para sua conta. Então, na hora de você sacar, a casa de apostas vai te limitar a receber apenas pela plataforma que você fez o depósito. Então você vai ter que se identificar, você vai ter que provar que quem está solicitando o saque é você mesmo, tá? Então precisa uma conferência de documentos. Se você fizer com o CPF de um terceiro a sua conta, vai ser muito mais difícil de você verificar essa sua conta, então por aí já começa o problema, tá? Então é nessa verificação que muita gente manda alguma informação errada, manda um dado errado, ou tenta de fato sacar por um método que não foi o método que foi depositado, e aí o seu dinheiro vai ficar bloqueado, a casa de apostas não vai liberar o saque, tá? Então estejam cientes disso
antes de colocar um dinheiro grande lá ou de tentar fazer um saque grande de lá de dentro da casa de apostas. Beleza? Bom, mas a gente parte para um segundo cenário. Aconteceu da casa de apostas te bloquear, você fez tudo certinho, você verificou o seu documento, a conta está no seu nome, você está tentando sacar dentro do método que você depositou, você não descumpriu nenhuma norma da casa de apostas e mesmo assim ela não te pagou, tá? O que você vai fazer? As casas de apostas, em geral, elas têm um fluxo muito grande de depósitos e saques acontecendo ao mesmo tempo e elas têm que verificar tudo isso e às vezes esse processo não é tão qualificado, tá? Então, assim, a casa de apostas pode ser uma maravilha nas odds, pode ser uma maravilha na usabilidade, pode ser uma maravilha em mercados que ela oferece, mas ela pode ter problemas nessa questão de processamento. Algumas, inclusive, até terceirizam esse trabalho. Então, quando é um agente terceirizado que faz isso, fica ainda um pouco mais complexo, tá? Você vai precisar falar com o suporte. Quando você for falar com o suporte sobre um pagamento que você solicitou e não aconteceu, primeiro, esteja à mão com todos os documentos que você já mandou para verificação. Pode ser que tenha havido um problema na verificação dos seus documentos, tá? Então, segura os documentos que você manda para verificação de casa de aposta numa pastinha separada no seu computador para você enviar para eles caso for necessário pelo suporte, tá? Quando você for falar com o suporte, explica da forma mais clara possível o que aconteceu nas suas apostas, o que aconteceu que você não conseguiu retirar o dinheiro, o que eles te falaram previamente, porque assim, a mensagem que você recebe, ela é sempre uma mensagem automática do sistema da casa de apostas. Quando você não consegue efetuar o pagamento, ou se você não recebeu alguma mensagem automática, você precisa explicar exatamente o que aconteceu. Se você explicar sem a clareza necessária, muitas vezes o pessoal do suporte não vai entender. Porque a galera treinada para fazer suporte não é a galera que aposta, tá? Quem presta suporte numa casa de apostas, via de regra, não é um apostador. É alguém que não conhece o sistema de apostas, é alguém que não conhece muito bem a questão de depósitos e saques. Então essas pessoas podem ter problemas para te ajudar. Podem te dar uma informação não conclusiva ou quase sempre o que eles vão fazer, o que o treinamento do suporte dessas empresas indica, é o seguinte: a gente vai avaliar a tua situação e em breve a gente vai entrar em contato, certo? Então assim, é bem provável que seja necessário você entrar em contato com o suporte várias vezes até que eles consigam solucionar o teu problema. É complicado? É complicado, mas assim, eu quando faço testes em casas de apostas e faço reviews e posto reviews aqui para vocês, eu sempre trabalho com o suporte no nível mais básico possível. Tipo, não estou conseguindo fazer o depósito, me ajuda, ou não estou conseguindo verificar o documento, me ajuda. Então essas coisas eles respondem com muita rapidez e muita agilidade. Agora, quando a gente vai para uma situação de impossibilidade de saque, eu tentei sacar e não consegui, como que eu faço? Como que eu devo proceder? Nesse tipo de situação, eles têm bastante dificuldade mesmo na maioria das situações, inclusive operadores grandes. A gente está falando aí de casas de apostas que tem milhões de usuários e também tem esse problema. Então não é uma exclusividade de casas de apostas menores essa dificuldade, tá? Então leve em conta que as pessoas que estão trabalhando no suporte não entendem nada de apostas, tá? Sejam calmos para conversar com eles, porque geralmente essa galera está sofrendo uma pressão absurda dentro das casas de apostas e se você quiser sacar o seu dinheiro de lá, você vai precisar da ajuda desses caras. Então, trate eles bem quando você for falar com eles, beleza? Bom, tentei falar com o suporte, não deu certo, não consegui. Existe uma outra possibilidade. Você pode procurar por sites de resolução de conflitos de casas de apostas, tá? Existem sites, eu posso citar aqui um que eu trabalhei, fui colaborador dessa empresa durante muito tempo, que é o Apostas FC. O Apostas FC é uma empresa que tem lá uma seção dentro do fórum do Apostas FC que pouca gente conhece, que é uma espécie de Reclame Aqui. Então você vai lá nesse fórum, cada casa de apostas tem uma postagem específica, você vai lá e comenta sobre o problema que você teve e a galera do Apostas FC tenta entrar em contato com o pessoal das casas de apostas. Eles deixam, as próprias casas de apostas deixam algum agente, alguém responsável lá por Custom Service, que é o atendimento ao cliente, que fica verificando lá esses sites, não só a Apostas FC, mas, por exemplo, existem outros como o Odds Portal, às vezes tinha isso também. Enfim, existem alguns sites, eu vou deixar o link dos principais aqui na descrição do vídeo depois, que são sites que você
coloca o problema lá e as casas de apostas, ou eles tentam entrar em contato com a casa de apostas para te ajudar a resolver, ou alguém da própria casa de apostas tenta solucionar o conflito para ti. Então você está trabalhando um nível acima do que a galera do suporte trabalha, certo? E tem um terceiro nível, que a gente pouquíssima gente considera entrar em contato com esse pessoal, que é tipo assim, eu reclamei em todos os canais que eu poderia, né? Chamei o pessoal no Instagram oficial deles, chamei o pessoal no suporte, chamei o pessoal no contato que a casa oferecia, nos sites esses de mediação de conflitos, e nenhum me deu retorno, e é uma quantidade grande de dinheiro que eu tenho lá dentro e que eu gostaria de sacar, gostaria de reaver esse dinheiro. Você pode entrar em contato com o licenciador do site. Quando você rola lá para baixo, todo site de apostas, os confiáveis pelo menos tem isso. Você rola lá para baixo, tem o site é licenciado por, e aí vai ter diversas agências de regulamentação de sites, como a MGA, que é a Malta Gambling Authority, como a London, que é uma licença que geralmente sites ingleses possuem, como a licença de Curaçao também, que é outra agência reguladora que são mantidas pelos próprios sites de apostas e fazem essa autorregulação deles. Você pode tentar mandar um e-mail para esses caras explicando a sua situação. É bem provável que você precise escrever esse e-mail em inglês daqui a pouco, né? Tentar no idioma nativo dos caras e tentar explicar tudo o que aconteceu contigo, e eles podem entrar em contato com o site para tentar resolver essa situação. Porque esse tipo de arbitragem que a gente fala, né, esse tipo de resolução de conflitos, ele pode ser levado nesse nível de compliance do site. Ou se ele está fazendo alguma coisa errado com os usuários, né, que fere os termos dessa agência reguladora, ele pode inclusive sofrer uma penalização. Então é do interesse dos sites não ter nenhum problema com as agências reguladoras. Então se você reclamar para eles, pode ser que você tenha, não estou dizendo que eles vão te ajudar a solucionar, pode ser que eles te ajudem a solucionar esse problema. É uma última tentativa de buscar por uma solução, tá? Mas isso é se você tem um montante de dinheiro considerável lá dentro, se você tem um histórico de não ter fraudado os termos e condições de nenhum site. Então isso pode ser considerado a teu favor também, o tempo de cliente que você tem naquela determinada casa, a quantidade de saques que você já realizou antes, tudo isso pode colocar aí como se fosse um score de bom pagador ou de bom sacador de dinheiro, digamos assim, né? Então tudo isso pode te ajudar a solucionar um problema. Beleza? Bom, pessoal, basicamente era isso em relação a reaver dinheiro que você tem para ser sacado de dentro de um site de apostas, mas tome muito cuidado, primeiro, para não entrar nesse tipo de situação, e se entrou, siga essas dicas aí que tu tem uma boa chance de reaver o seu dinheiro que ficou lá dentro. Beleza? Para mais conteúdo, me sigam por aqui, comenta aqui o que você achou, se você já teve problema com algum site. Eu não prometo para você que eu vou te ajudar a resolver isso, mas se já foi alguma experiência que eu vivi anteriormente, eu posso compartilhar contigo a forma como eu solucionei. E olha, aconteceu comigo várias vezes, por isso que eu gravei esse vídeo. Beleza? Nos vemos no próximo conteúdo, era esse, um grande abraço, até lá.